Boa noite, igreja. Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui neste culto online presente. Queremos agradecer a presença do irmão Geraldo, do pai do Geraldo, irmão Veja, e todos vocês que aqui se encontram. Petita Eliane, só um minutinho, vou liberar aqui seu áudio. Pronto. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Pastor Alexandre, seja bem-vinda também. Você é sempre bem-vinda, maravilhosa. Petita Eliane, seja bem-vinda também. Então, queremos aqui já convidar o nosso irmão Geraldo, que está aqui no nosso culto online como convidado. E eu conheci o Geraldo lá na conferência da apóstola Larissa Argolo. Foi, assim, um evento maravilhoso. Conheci o Geraldo, o pai dele. Então, assim, foi uma experiência que eu tive muito interessante nesse evento. Shalom, shalom, Vivian. E que eu vejo, assim, eu convidei o Geraldo por quê? Porque a geração que o Senhor está levantando agora para esses últimos tempos é essa, gerações dos adolescentes, das crianças. Então, a palavra de Deus fala lá em Joel que nos últimos tempos o Senhor ia derramar o Espírito sobre toda a carne. Também jovens iriam ter sonhos, visões, não era isso? Que não sei exatamente como diz esse versículo, mas é isso que diz lá. Então, Geraldo é essa geração que vai trazer o avivamento para cá, para esses últimos tempos. Estou muito feliz. Bem. E eu tenho uma palavra aqui que também diz, assim, que diz principalmente algo que o Geraldo vai estar passando para a gente hoje, e está lá em 2 Timóteo 1:7. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, a ordenança do Senhor já é ide, pregar o evangelho sobre todas as nações. Agora, você vai pregar o evangelho como? Com medo, com vergonha, sem coragem, não tem como. Então, o Senhor, ele nos garante também essa confiança. Ele manda a gente ir, ele também nos dá essa confiança, ele nos dá essa coragem, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, sim um espírito de coragem. Então, se nós estamos aqui hoje, Deus me livre de estar aqui no meio das câmeras aqui, o Senhor foi me dando essa coragem, essa audácia para estar aqui, e graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa assim, totalmente diferente do que eu era antes. E eu creio que o Senhor levantou também o Geraldo, eu também que o Geraldo não era assim, agora está aprendendo a ser, porque o Senhor está chamando ele para ser usado nesses últimos tempos. Então, profetiza Eliane, vamos estar dando início aqui no nosso culto online. Seja bem-vinda também aqui, depois está orando para a gente aqui, para a gente dar início. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos falar com Deus. Sempre aprendi desde criança que o meu pastor falava assim: pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Então, que nós cristãos temos que viver em constante oração. Então, vamos orar no nome de Jesus. Paizinho querido e amado, nós te glorificamos, porque o Senhor é aquele Deus que sempre está à disposição a nos abençoar, a nos proteger, a nos guardar. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em toda a nossa parentela, Senhor. Nós te agradecemos também, Senhor, por esse momento estar nesse culto online, que é uma igreja online, Senhor. E nós te louvamos porque desde já o Senhor já se faz presente, porque, como fala a tua palavra, aonde tiver um ou dois reunidos no teu nome, ali o Senhor estará presente. E, querido Espírito Santo, tu és o nosso convidado de honra. Sim, Senhor. Tu és o nosso convidado de honra para estar conosco. Dê a direção deste culto. No nome de Jesus, venha nos blindar, nos proteger e nos guardar. Senhor, que toda manifestação satânica que estiver no reino espiritual seja agora desfeita e destruída. No nome de Jesus. Venha abençoar a nossa internet, a nossa conexão, que ela seja protegida por ti, papai. No nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, venha
no nome de Jesus, abençoa a vida do avivalista Geraldo, Senhor. Que o Senhor possa usar a boca dele, que ele possa ser um instrumento vivo do Senhor para transmitir, Senhor, a tua palavra, uma mensagem saindo do teu coração para os nossos corações. E nós te louvamos por tudo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Está com você, avivalista Geraldo, a palavra, no nome de Jesus. Amém, amém. De jeito nenhum eu desqualificaria sua oração, mas eu posso também orar, pedindo o direcionamento de Deus. Com Foi muito certeza. linda, muito abençoada a sua oração. Eu recebo a sua oração, achei perfeita, mas eu também gostaria. Então, por favor. Senhor Deus amado e todo-poderoso, reunidos aqui eu te peço, Espírito Santo de Deus, me guia, me usa, em nome de Jesus. Não me deixa te atrapalhar, Senhor Deus. Guia todas as minhas palavras e tudo que eu disser, tudo que eu pensar, tudo que eu sentir, que seja conforme a tua vontade, Senhor Deus. Que as pessoas consigam entender, que as pessoas consigam, Senhor Deus, absorver e que os corações estejam abertos para receber a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que de nenhuma forma eu possa te atrapalhar, Pai. Eu concedo a ti agora o governo, Senhor Deus, de todo o meu corpo, de todo o meu pensamento e de toda a minha boca, Pai, para que toda palavra que saia da minha boca seja a palavra que o Senhor quer que eu diga. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, como a nossa querida pastora Fabiana já deu uma certa introdução sobre o tema, eu gostaria de falar um pouco sobre o perigo da timidez, o perigo da falta de coragem. Então, inicialmente, eu já peço para vocês verem na palavra, eu vou iniciar com o livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 26, se vocês puderem acompanhar junto comigo. Se não conseguirem, eu vou ler. Em Lucas 9, 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Bom, a palavra do Senhor, ela traz, através de Jesus, que cada um que se envergonhar de pregar o evangelho, cada um que se envergonhar de compartilhar essa mensagem, né? Da mesma forma, Jesus vai se envergonhar dele, né, na presença dos anjos e na presença do Pai. Mostrando, então, né, o quão importante é a ausência da vergonha, o quão importante é você se preocupar com as coisas que vêm do céu. Como Paulo diz, que os nossos olhos estejam sempre voltados para as coisas do céu e não da terra. Então, Jesus, ele ressalta a importância, né, de você ter a sua vida, né, de você pregar a sua vida, né, o evangelho em si, sem que você se importe com o pensamento das pessoas em volta, sem que você seja movido pelas coisas que são do mundo. Então, perdão, tô me acostumando aqui um pouco aqui agora melhorou. Um pouco antes de Lucas 9, 26, Jesus fala também para os discípulos, ele estava falando de uma forma pessoal, ele fala também sobre a cruz, que cada um pegue sua cruz e siga ele. Então, desde o começo, no contexto todo dessa palavra, Jesus ele está falando sobre renúncia e sobre como se fosse você entregar toda a sua vida e aceitar até mesmo a morte por ele. Então, quando ele vem e traz essa palavra de Lucas 9, 26, que é não se envergonhem, é como se fosse um complemento do contexto, né? Que seria cada um pegue sua cruz e siga-me. Por quê? Né? Hoje, por que eu vim trazer essa palavra para vocês ou por que eu acho interessante essa palavra? O Espírito Santo tocou no meu coração
Em alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu tive algumas experiências com a quebra da vergonha, com a quebra, né, de crenças limitantes, através de eu ingressar em como se fosse uma espécie de vendas, né? Eu por um tempo participei de uma venda de consórcios, né? Como um consultor de investimentos, conversando com as pessoas e mostrando, né, quais são os benefícios do consórcio. Eu não estou aqui para falar disso, mas é só como se fosse o caminho para que a gente possa entender, só para eu ilustrar o como aconteceu. Enquanto eu estava lá aprendendo, né, quebrando todas as minhas crenças, quebrando toda a minha vergonha, quebrando tudo aquilo que não vem dos céus, mas que muitos seres humanos têm junto de si, que é a preocupação com o que os outros pensam, preocupação com o que os outros vão falar, preocupação com o que os outros vão pensar. Então, enquanto eu estava lá aprendendo o que era o produto, como eu iria transmitir isso, o que eu precisaria fazer, eu vi que eu teria que quebrar muita vergonha, né? Muitas das minhas limitações, das minhas barreiras, para que eu pudesse ativamente, né, conversar com as pessoas, para que eu pudesse chamar elas, né, como se fosse captar elas, para que eu pudesse transmitir o que o produto queria. E tudo isso exigiu de mim, né, uma quebra muito grande em crenças e nessas barreiras. Enquanto eu estava num desses dias, né, aprendendo como fazer isso, me esforçando, dando os primeiros passos em vencer todo esse sentimento de bloqueio, eu parei e falei, não, eu vou me esforçar, eu vou fazer acontecer, não importa o quanto eu tenha vergonha, eu não vou ligar para o pensamento dos outros, e eu vou, porque é o meu trabalho, eu estou vendendo algo de qualidade, eu estou falando sobre algo que eu sei que vai ser bom, eu não tô enganando ninguém, não estou vendendo nada que é ruim. E quando eu pensei exatamente isso, automaticamente a minha mente fez um paralelo. Automaticamente. Como que os cristãos hoje pensam sobre isso? Não no quesito de vendas, né? Mas Jesus disse para nós: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Como o cristão, como o seguidor de Jesus, anda pregando hoje em dia? Como ele anda agindo hoje em dia? Será que ele está sendo bloqueado? Será que ele está sendo completamente dominado pela vergonha? Então isso foi o que eu pensei no começo, né? E eu automaticamente fiz algumas analogias na minha cabeça. Primeiramente, a primeira analogia seria o que eu estou falando, né? Eu estou falando algo bom. Então, automaticamente eu pensei, os cristãos, o que eles têm para passar para alguém? É algo que eles acreditam? É algo que eles sabem que faz a vida mudar completamente? E o principal, é algo que salva uma pessoa da morte eterna? Então, primariamente, esse foi o meu pensamento. Eu gostaria que a gente também lesse esse versículo, que eu acho muito lindo. Eu vou ler em Marcos 16, que é basicamente a introdução da Fabi, mas eu acho muito bonito, então eu vou ler também, tá bom? Marcos 16, 15. E disse-lhes Jesus: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aqui Jesus fala e dá uma espécie de ordem, né, para todos os seguidores dele. É assim que vocês devem fazer. É isso que vocês devem fazer. Muitas pessoas se perguntam: poxa, qual que é o meu propósito?
Eu não vou fazer nada porque eu ainda não sei para que eu fui chamado. Qual que é o meu propósito? O que que Jesus quer que eu faça? Mas Jesus, ele não só em Marcos como em Mateus, ele fala algo que é para todo cristão. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Curem os enfermos, batizem, falem outras línguas. Tudo isso Jesus já disse, e não disse só para os discípulos dele, né? Os 12 no caso. Ele disse como um mandamento para todos que quisessem seguir o caminho que ele estava criando. Todos que quisessem seguir o evangelho que ele estava pregando com a própria vida. Então, né, voltando um pouco, esse foi o paralelo que eu pensei, né? Poxa, eu estou me esforçando aqui para vender um produto, mas será que eu me esforçava tanto assim para vender, né? Para compartilhar com as pessoas a salvação que eu tenho? E eu pensei, será que isso não era egoísta demais? Eu tenho a salvação para mim, mas a vergonha, né, o medo do que as pessoas vão pensar, o medo ou a necessidade de conforto social ou provação social, né, fazia com que a salvação ficasse só em mim. E todas as pessoas que estão em volta não se beneficiavam disso. É claro que você que é cristão, quando você está com a sua família, você fala de Deus. Eu creio que você faça isso. Quando você está na padaria, você fala de Deus. Mas e quando o Espírito Santo de Deus te toca e fala assim: ora com aquela pessoa, coloca a mão sobre ela. Tá vendo aquela pessoa mancando? Ora com ela. Cura. Eu vou curar através da sua vida. Por que que você não vai? Por que que você tem medo, se não é você que cura? Por que que você tem medo de falar? Se você tem a plena certeza de que Jesus é o seu Salvador, de que Jesus morreu na cruz para a remissão dos seus pecados, de que essa é a salvação que vai basicamente curar ela. É como se todas as pessoas que não crescem em Deus e não reconhecessem que Jesus é o nosso Salvador, tivessem como pessoas doentes na rua, nas praças, em todos os lugares, e você tivesse o remédio. Qual que é a sua missão? Entregar o remédio para essas pessoas curadas. Mas você faz isso? Hoje em dia a rotina faz com que a gente viva um dia sobre o outro de forma automática, de forma que a gente nem percebe os dias passando. Às vezes a gente nem tem pessoas que nem planejam, tem pessoas que nem sabem quanto tempo passou. Mas Deus, ele fala pra gente agir de uma forma diferente. Ele fala ativamente que a gente tem que viver para salvar as pessoas, viver para ganhar almas para o Senhor, para garantir que essas pessoas não sofram a morte eterna. E para complementar isso, tem uma palavra um trecho da palavra do Senhor, que está em Apocalipse. Gostaria muito de compartilhar com vocês, porque foi para mim a virada de chave e o motivo do porquê eu não cedo mais a vergonha. O motivo do porquê a vergonha pode ser sim perigosa. Então, em Apocalipse 21:8, vou esperar vocês, se vocês estiverem acompanhando, mas eu já vou lendo para as pessoas que estão acompanhando pela minha leitura. Mais uma vez, Apocalipse 21:8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Perceba o começo
desse versículo falando, mas quanto aos tímidos, em algumas traduções está para os medrosos, né, para as pessoas que basicamente têm medo de pregar o evangelho. E perceba, em qual conjunto estão os tímidos? Os tímidos estão juntos com quem não crê, ou seja, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, aqueles que matam, aos fornicadores, que também é um pecado, aos feiticeiros, aos idólatras, que sabemos que é uma ou se não a coisa que Deus mais repudia, aos mentirosos, que é sempre associado ao inimigo, a mentira. Tudo isso associado à timidez, ou seja, a falta de fé para que você possa se mover e pregar o evangelho e falar de Deus. Paulo, ele se preocupava com Timóteo, então ele sabia que, principalmente naquela época, né, que onde as pessoas eram martirizadas por pregar a palavra do Senhor, mas como Timóteo era filho, né, vamos dizer um filho espiritual de Paulo, Paulo tinha muito carinho por ele. Então na carta que ele manda para Timóteo dá para a gente ter um pouco do carinho que ele tem e a noção que ele tem desse perigo que é a vergonha. Em 2 Timóteo 1:7 e 1:8, que também foi um versículo que a Fabi leu, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Paulo tinha completa noção do perigo que era a vergonha e a presença, né, da preocupação tão grande com o que os outros vão pensar. E isso é completamente contrário ao Evangelho. A gente consegue perceber através de inúmeros versículos que o Evangelho é feito para confrontar o mundo. E a vergonha é basicamente você cedendo a querer a aprovação do mundo. Então não é muito difícil da gente criar, né, da gente perceber na nossa mente o quanto um é contrário ao outro. A gente consegue perceber quase que automaticamente o como a vergonha entristece ao Senhor. O Senhor tem nos dado sempre, sempre comandos, sempre sentimentos, sempre direcionamento para que a gente possa também compartilhar aquilo que a gente recebeu. Muitas pessoas que já são ungidas também compartilhar a unção, os dons. Mas você entende que isso é um artifício do inimigo para que tudo isso que você recebeu fique só em você? O Evangelho é sobre comunhão, é sobre o corpo de Jesus, é sobre as pessoas dependendo uma das outras. E como que uma pessoa vai depender da outra? Como que um cristão, um irmão, vai depender do outro? Se ele tem vergonha de pregar o Evangelho. Então, voltando à introdução, voltando àquilo que eu tinha dito, quando eu pensei tudo isso, quando eu vi tudo isso, basicamente escancarado na minha cara, né? Escancarado na minha face, onde eu tinha que quebrar essa vergonha para que eu pudesse vender um produto. E hoje tudo é venda de produto, né? Hoje é tudo venda de serviço. Tudo que você faz hoje, você está vendendo algo. Às vezes não é por dinheiro, mas às vezes, se você for pensar bem, a venda é a transmissão da posse em troca de algo. Então tudo é venda. Então, quando eu pensei isso, eu pensei, poxa, será que eu estou fazendo o que Jesus quer que eu faça? Será que Jesus não está chateado comigo? Porque quando eu passo na frente das pessoas e o Espírito Santo me toca para falar, ora com aquela pessoa, eu penso, deve ser minha cabeça. Ou quando
Espírito Santo toca em mim e fala, ó, cura aquela pessoa. Coloca a mão. O seu papel é colocar a mão, o meu é curar. E eu não faço. Será que o Espírito Santo de Deus não se entristece? Não, não se chateia com a nossa posição? E a gente pode perceber que todo o nosso caminho é ameaçado por isso. Todo o caminho do Evangelho é ameaçado pela vergonha. Hoje em dia é muito engraçado, é muito midiático apunhalar os cristãos. É muito engraçado, na linguagem dos jovens, zoar os cristãos. É muito engraçado quando uma cura não acontece na visão do povo. Quando uma profecia não acontece. Então essa é a nossa luta diária. Vencer a vergonha. Ter na nossa mente e no nosso coração de que o nosso papel é servir o nosso Senhor. O nosso papel é ouvir, ler, né? O que ele disse em Marcos, como eu li, no Ide, pregar para toda criatura, colocar a mão sobre os enfermos e eles forem curados, e eles serão curados. Então, esse é o nosso papel. Se ele não for curado, a gente está fazendo o nosso papel. Não era a vontade de Deus, não era o tempo de Deus, a pessoa não tinha fé para ser curada. Se a profecia não coincidiu com a pessoa, tá tudo bem. Você não é perfeito. Você está em constante treinamento. Você está em constante melhoria. Você não precisa, vamos dizer melhor, você não precisa se preocupar com o deboche das pessoas. Você está vivendo para o seu Deus. Você está vivendo para esse evangelho. Você sabe que tudo que você faz é para fomentar a fé no coração das pessoas. É para que no fim as pessoas acompanhem você para o céu junto com Jesus. É para que no final Jesus olhe para essa pessoa e saiba o nome dela e chame pelo nome dela. Então, independente se você profetizar e as pessoas não receberem, tá tudo bem. Uma hora você vai conseguir. Uma hora vai acontecer. Uma hora aquilo vai tocar no coração de uma pessoa. Uma hora vai ser o Espírito Santo te usando e vai tocar no coração da pessoa. E aquela vida vai valer por todas as outras que não deram certo. Aquela vida que você, através da sua ousadia, resolveu vencer toda a vergonha, olhar na cara da pessoa e falar: olha, Deus está me dizendo isso. E aí, quando a pessoa receber em lágrimas, conseguir abrir o coração para Jesus e decidir seguir o caminho que Deus tem preparado para ela, tudo vai valer a pena. Se toda vergonha que você já viveu, ou que toda vergonha que você acha que pode viver, resultar em apenas uma alma salva, tudo vale a pena. Jesus teve que passar pela maior vergonha da época, mesmo não merecendo. Jesus, como, como todos vocês já sabem, acredito eu, mas ele mesmo sendo o único humano perfeito, mesmo ele não merecendo tudo que aconteceu com ele, ele resolveu assumir toda essa vergonha, porque era assim que era a vontade do Pai. Era assim que era para se cumprir toda a Escritura. Era assim para que todos fossem salvos através da vida dele e através da morte dele e ressurreição. Então, eu oro para que a vida de vocês seja sempre repleta de ousadia, seja sempre repleta de você olhar para o Evangelho e ver aquilo que eu estou falando, aquilo é o que me salvou, é o que me dá energia para viver, é o que não tem nada melhor que o Evangelho. Por que eu tenho vergonha de falar sobre o Evangelho? Se as pessoas quiserem zombar, zombem. Se as pessoas quiserem fazer piada, chacota, não importa. Você sabe, você tem a convicção no seu coração de que o que você está pregando
é uma verdade, é a verdade, é a vida e é o caminho. E essa é a vontade do seu Deus. É assim que você vai fazer com que muitas pessoas alcancem a salvação. Porque se você não fizer isso, desculpa, mas como a gente leu em Apocalipse, se a vergonha te parar, se a vergonha te impedir de pregar o evangelho, desculpa te dizer isso, mas o Espírito Santo, né, inspirando João, nos mostra que o que está reservado para você não é o céu. Ei, não deixa a vergonha te prender. Não deixa a vergonha te inibir. Você é forte. Não faça com que a vergonha te impeça de chegar aos céus. Eu quero que quando tudo acabar, Jesus chegue para mim e fale meu nome. Ele chame Geraldo. Ele não precisa nem agradecer. Porque o que a gente está fazendo aqui, a gente não precisa de agradecimento ou honra. Mas eu quero que ele chame pelo meu nome. Eu quero que ele me pegue e leve com ele. Eu não quero que aconteça com vocês o que Mateus fala, onde, mas Jesus, eu curei, eu expulsei demônios em teu nome. Eu não quero que aconteça o que Jesus fala. Eu não quero que ele fale, olhe para você e fale, apartai-vos de mim. E é isso que é reservado para as pessoas que se importam com a aprovação social e se bloqueiam de pregar o verdadeiro evangelho. Acho que essa é a minha palavra, é isso que o Espírito Santo queria falar através da minha vida. Eu acho que é isso. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Todos vocês, se vocês puderem fechar os olhos, abrir o coração, eu vou orar para o Espírito Santo de Deus trazer a ousadia necessária para o seu coração. Eu não estou te julgando, não me leve a mal. Mas eu sei que todos de nós somos levados a ter vergonha do mundo, né? Ter vergonha da... Somos levados a buscar sempre a aprovação social pelas coisas que acontecem. Então eu vou orar pela vida de vocês. Fechem os olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, eu peço agora, Espírito Santo de Deus, visita cada coração que está assistindo essa live. Visita cada coração, Senhor Deus, dos meus irmãos na fé. Aqueles, Senhor Deus, que tiraram um tempo para ouvir da Tua palavra, para ouvir a Sua mensagem. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu peço. Compartilha com essas pessoas, Senhor Deus. Aflora, aviva o dom da fé, o dom de ousadia, Senhor Deus. Em nome de Jesus, quebra qualquer tipo de barreira, quebra qualquer tipo de crença limitante. Em nome de Jesus, eu declaro agora sobre a vida de todos que estão me ouvindo. Todos vocês serão ousados. Todos vocês serão reconhecidos pelo Senhor Jesus nos últimos dias, porque vocês serão ousados a pregar o Evangelho, ousados para curar, ousados para profetizar, ousados para mostrar a crença no nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo de Deus, endireita os nossos corações, endireita as nossas visões, Senhor Deus, para que a gente tenha o foco nas coisas que são do céu, para que a gente não se importe com as coisas que são do mundo, Senhor Deus, que a aprovação social não seja aquilo que a gente busca, que a fama
Senhor Deus, não seja aquilo que a gente busca, que o aplauso não seja aquilo que a gente busca, mas que te agradar seja aquilo que a gente acorda pensando, aquilo que a gente dorme pensando, aquilo que a gente vive pensando. Em nome de Jesus, que todos os nossos atos sejam voltados, Senhor Deus, para te honrar, para honrar aquilo que o Senhor fez por nós, para honrar todo o seu evangelho, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que a gente, Senhor Deus, tenha ousadia para pregar para toda criatura. Não interessa quem seja, não interessa se é rico, se é pobre, Senhor Deus, se é doente ou se é são, que a gente tenha, Senhor, a coragem de pregar. Senhor Deus, agora, em nome de Jesus, qualquer espírito maligno, Senhor Deus, de vergonha, em nome de Jesus, eu expulso ele agora, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de vocês fortaleza, eu declaro sobre a vida de vocês a força que ninguém vai parar. A força que não importa o que aconteça, ninguém vai conter. O fogo que está no seu coração, nada poderá conter. Em nome de Jesus, que a candeia acesa não fique embaixo da cama, mas que ela esteja exposta para iluminar a todos. Em nome de Jesus, eu oro para que vocês iluminem por onde vocês passarem. Que nada tampe essa luz. Que vocês vão na praça e o Espírito Santo de Deus te toque para você orar por alguém. Que vocês vão na farmácia e o Espírito Santo te toque para orar por alguém. Em nome de Jesus, nada vai te parar. Nada vai te conter. E no último e grande dia, você não vai para o lago de fogo e enxofre. Você não vai ter a segunda morte. Em nome de Jesus, eu oro para que Jesus venha até você e chame pelo teu nome. Eu oro para que as tuas ações durem até o último e grande dia, as tuas boas ações. Para que você pregue o evangelho até o último e grande dia, para que isso não mude. Consistência sobre a sua vida. Resiliência. Em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, Rei da Glória. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor Deus. Amém. 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 Então, sigam fortes, sigam firmes. Não se deixem levar pelo pensamento do mundo. Falem para todos que quiserem ou não quiserem ouvir. Façam com que o Espírito Santo de Deus tenha uma abertura para tocar no coração das pessoas. Plante a semente no coração das pessoas que ela florescerá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, que mansidão. Ai, é a marca do Espírito Santo, né? Muito lindo, Amém. muito lindo. Deus está levantando essa geração cheia do Espírito Santo. E você Amém. falou em ousadia, e Deus me levava aqui a ver o Efésios 3, em versículo 11 e 12, que fala sobre a ousadia. Que diz, segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Aleluia. Perfeito. Aleluia. Através do Glória a propósito que Deus. Deus tem para cada um de nós, manifesta a ousadia por causa do propósito que Deus tem na nossa vida. Louvado seja Deus. E Louvado seja o Senhor Jesus. é tremendo isso, porque o que Deus está fazendo, está levantando gerações em vários países, em todos os lugares. O que Deus está fazendo, as pessoas estão vendo, porque é o evangelho de poder que é o evangelho que realmente as pessoas creem, que levantam paralíticos, enfermos, curam e faz maravilhas. Esse é o evangelho que eu creio, que é o evangelho de poder, para a glória de Amém. Em nome de Jesus. Deus. Né? E, Geraldo, eu vi uma publicação sua, e com Manu,
Pastora Fabiana, você dá para você mostrar? E falava assim, né, que vocês estavam dispostos a orar pelas pessoas, pelos irmãos, a orar, interceder. E eu achei muito, muito lindo, muito poderoso isso. Porque, olha, sinta-se, você e Manu, isso é um despertamento para a igreja. Isso para os jovens, isso é um despertamento. Né? Eu gostaria de saber de você, como é que iniciou esse desejo de orar pelos irmãos? Muitas pessoas procurando vocês, assim, porque Deus começa a mostrar, né? O Espírito Santo começa a brilhar e as pessoas começam a procurar, e isso é que é o chamado de Deus. Às vezes você diz assim, ah, mas eu não sou pastor, eu nunca fui ungido de pastor, eu nunca fui ungido de evangelista, eu nunca fui ungido de missionário, mas o que acontece é que quando Deus levanta, não precisa você ser antes de ser ungido, né? Não é que não precisa, mas antes de você ser ungido, Deus levanta e as pessoas começam a chamar você de pastor, começam a pedir oração. E eu creio que deve ter acontecido mais ou menos isso, mas você pode nos explicar como é que nasceu esse desejo de evangelizar as pessoas. Bom, eu e a Manu, nós temos um ministério, né? Como dizer que sempre muito abençoado pelo Senhor. O Senhor sempre tem falado, né, sobre o nosso futuro, falado sobre o que nós vamos fazer ainda por Ele, mas basicamente orar pelos outros, Ele até cura a nossa própria alma, alimenta o nosso próprio espírito. Então, um pouco para que a gente possa, né, desenvolver essa oração cada vez mais, para que a gente possa fazer o que Jesus pediu, que é orar, que é evangelizar, que é conversar com as pessoas, entender o problema delas e pedir para o Espírito Santo curar, pedir para o Espírito Santo intervir na vida da pessoa. Então, como surgiu isso? Nós temos queimando no nosso coração, né, o desejo incessante de servir ao Senhor. Então, de todas as maneiras, de todos os modos possíveis, nós queremos servir o nosso Deus. Seja num púlpito, seja fora do púlpito, seja nas ruas, onde quer que seja, a gente vai estar servindo a vontade de Deus. Então, isso não. Todas as pessoas que vêm pedir oração para nós, a gente é muito grato, a gente fica lisonjeado e honrado, né? A gente não é merecedor de que as pessoas venham falar para nós, muito menos a gente seja digno, né, de que tudo isso aconteça. Mas nós acreditamos que o Espírito Santo tem nos usado e continua sempre nos usando como instrumentos, né, como realmente instrumentos na mão dele. Então, eu glorifico a Deus por isso. E eu quero que cada vez mais isso aconteça. Eu quero cada vez mais estar pregando a palavra do meu Senhor. Em nome de Jesus, a gente vai estar aí rodando o Brasil pregando a palavra do Senhor, rodando o mundo todo pregando a palavra do Senhor, porque esse é o nosso chamado, essa é a nossa vontade, é isso que queima no nosso coração. E eu tenho para mim que se a pessoa não tá pronta para orar por alguém, nem que seja por telefone, se a pessoa não está pronta a se disponibilizar dessa forma, como que Deus vai disponibilizar um púlpito, disponibilizar 1000 pessoas para que você ore? Se você não está disposto a orar por uma, quem dirá por 1000? Quem dirá por 2000? Então a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer, que é servir o nosso Senhor já, na nossa realidade de agora, e tá pronto para o que Deus tem para nós. Basicamente é isso. Pois é, uma vez me disseram uma coisa que eu nunca esqueci. Quando alguém vem pedir alguma oração específica,
E você, às vezes, a gente às vezes fica surpreso, meu Deus, como é que eu vou orar? Eu acredito que muitas pessoas já aconteceu isso. Como é que eu vou orar por essa pessoa? Como é que eu não tenho capacidade, mas eu aprendi que quando alguém nos procura, é porque Deus já nos capacitou. Louvado seja Deus. Então, Amém. quando alguém procurar você, a Manu, saiba que Deus já capacitou vocês e que vocês têm exatamente as palavras que Deus quer falar através de vocês. E eu Amém. creio que vai operar maravilhas através de vocês, em nome de Jesus, né? Amém. Amém. E E é engraçado, já que, assim, essa palavra ainda não tinha sido pregada aqui no nosso culto online, e realmente é uma situação que nós passamos todos os santos dias. Às vezes nós estamos na rua, comigo mesmo, às vezes eu fico pensando, se eu me mandou orar para aquela senhora, eu fico pensando, é da minha mente isso aí, se eu não acabo não indo, porque às vezes a gente realmente tem medo do que a pessoa vai pensar. Isso está errado, está errado. Então eu já deixei de ganhar uma alma que acabou falecendo, não sei se foi questão de vergonha, eu não sei se foi questão de oportunidade, eu não sei o que foi, mas eu simplesmente não fui. E hoje em dia eu realmente eu tenho muito rancor por isso, por mim mesma, por não ter tido essa ousadia de chegar e ter falado com essa pessoa. Mas é isso, mas o Senhor nos capacita todos os dias, tudo vem dele, fé vem dele, coragem vem dele, tudo vem dele, e ele mesmo fala, se você quer, você peça. O problema é que nós não sabemos pedir ao Pai, não sabemos pedir com fé. Ele é o que quer nos presentear, é o Pai que nos quer nos dar, mais do que a gente quer receber. Então, eu creio que falta realmente essa coragem da gente chegar para o Pai e pedir, Pai, me dá coragem, me dá maturidade, me dá fé, me dá discernimento. Eu sei que Ele dá, mas a gente tem que realmente despertar isso dentro da gente, essa coragem, essa ousadia, que às vezes realmente falta a ousadia de a gente chegar lá, enfiar a cara e falar da palavra de Deus. Não simplesmente o fato de medo, de pensar no que o outro vai pensar e acabamos perdendo uma oportunidade que é realmente resgatar almas para o reino. E ele está voltando, ele está voltando. Tem um livro, meus irmãos, eu acho que muitos já devem saber, tem um livro no final, naquele grande dia vai ser aberto, que é o livro das obras. Tudo que você fez, deixou de fazer, vai ser aberto. O livro da vida, o livro das obras, tem o livro da consciência, acho que são 7 livros que tem. Tudo que você pensa, que você pensou, está lá escrito, tudinho também no livro da consciência. Então, é muito, muito sério. Não é brincadeira, isso é muito sério, porque tudo daremos conta, até dos nossos pensamentos, naquele grande dia. Exatamente. Geraldo, Eu queria falar também uma coisa que é muito legal, que também pode te fortalecer de alguma forma. Porque a gente não precisa clamar por justiça, porque Jesus ele vai trazer a justiça, Deus vai sempre trazer a justiça, né? Então, às vezes a gente pensa, né? Poxa, vão fazer chacota de mim, vão rir da minha cara, ou vão zombar, ou vão insultar de alguma forma. E tem uma passagem bíblica que eu queria comentar com vocês que eu acho ela de verdade, assim, sempre que eu leio ela, eu acho ela muito forte, muito interessante, que é 2 Samuel 6,16, que fala, eu vou ler. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Então, o que estava acontecendo ali, né? Davi estava se entregando a Jesus, se entregando a Deus, né, no caso. Estava se entregando a Deus de todo o seu coração. Ele estava dançando, ele estava louvando a Deus com corpo e espírito. E aí, alguém que era próxima de Saul, que era Mical, né, alguém que era próxima de Davi, que era Mical, filha de Saul, ela viu aquilo e achou ruim, né? Ela achou vexatório. Deu para ver que ela com certeza pensou: poxa, como que um rei tá fazendo isso? Tá parecendo um bobo.
entende? Ele não está assumindo uma posição de autoridade fazendo esse tipo de coisa. E aí, qual que foi a consequência do pensamento dela? Ela não conseguiu gerar filhos, ou seja, não teve descendência. E isso foi o que Deus julgou sobre a vida dela. Porque ele viu o servo Davi se entregando de todo o coração. Ele viu, e isso é uma analogia clara com a nossa vida. Assim como Deus nos pede para fazer, quando a gente está fazendo e se entregando de todo o nosso coração, aquele que nos julga, aquele que nos olha, nos zomba, Deus vai fazer justiça. Você não está pensando, eu não estou pensando, você também provavelmente não está pensando como uma forma de vingança, de jeito nenhum. Mas é algo que você precisa, que é algo que fortalece o teu espírito, algo que fortalece, né, o seu pensamento e a sua convicção de que o que você está fazendo, Deus está vendo. E Deus está vendo também as pessoas que podem estar te julgando. Então você não precisa se preocupar, você não precisa tentar fazer justiça, você não precisa se preocupar também com a aprovação social. Que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua forma, e Deus, vamos dizer que julga tudo da forma mais justa possível. É isso que eu queria acrescentar. Acho que o Régia, ele queria dar uma boa palavrinha. Régia, teu microfone tá ligado. Oi, tudo bem? Eita, Glória, Paz, tudo paz bem? do Senhor para todos vocês. Que Deus esteja com todos, que a paz esteja com todos. Ai, Fabi, obrigado por me possibilitar, pastor, esse momento. Para mim é um momento muito feliz. Eu queria compartilhar com vocês todos. Esse menino que fala, meu filho amado, ele tem um dom espetacular. É um menino que tem se dedicado a obedecer o comando do Espírito Santo de uma forma sobrenatural, uma forma que impressiona, uma forma que nos faz cada vez mais estarmos mais próximos do Senhor, porque a cada momento em que ele vem desenvolvendo o dia a dia dele, ele vem se entregando, se rendendo, né? Uma vez aprendi com o pastor Luciano Subirá que a conversão não é de uma única vez, a conversão é diária. A conversão é o primeiro ato pelo qual o Espírito Santo nos toca na alma, no espírito, no corpo e diz: venha, filho, que chegou a tua vez. Venha, porque não quer agora. E logo em seguida a gente tem as conversões diárias, que são as rendições ao Senhor, a entrega ao Senhor, é aquela renúncia diária que fazemos das coisas do mundo. A palavra hoje que veio era 1 João 2, 15, 17, diz assim: aqueles que amam o mundo não amam o Senhor, não têm o amor do Senhor. A cobiça passa, as coisas do mundo passam, mas a vida eterna é só o Senhor que nos dá. E ele, tenho que registrar aqui, sabe, pastor e pastores, carinho com que o Geraldo, amor com que o Geraldo, e o respeito com que o Geraldo tem pela palavra de Deus e por Deus. Ele vem se dedicando, ele vem abrindo mão de gostos pessoais, desejos pessoais, ele tem se entregado. Filho, eu preciso fazer esse registro aqui, filho, não só como teu pai, mas como alguém que te admira. Você é uma das pessoas que eu conheço que mais eu admiro, que mais eu respeito a tua palavra em momentos de dificuldade, sabe? Em momentos de dúvida, em momentos de tribulação, porque todos nós passamos por desafios, tribulações e provas, até porque Jesus claramente disse que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, diz Jesus. Então todos nós venceremos, mas é com a força do Espírito Santo. E ele tem buscado ser esse amigo, esse companheiro, esse filho querido, amado, que em todos os momentos bons e de dificuldade esteve ao meu lado, está ao lado das pessoas que precisam. Ele tem um coração muito grande. Então, eu queria registrar, para compartilhar com vocês, pastores, e pedir aqui que nós possamos orar, não só pelo Geraldo, mas orar também pelos jovens. Sabe? Hoje o mundo está se encaminhando, como o próprio Geraldo falou hoje, um momento de grande tribulação, de grande
de grande desvio em razão das coisas que o mundo vem oferecendo. A visibilidade dada nas redes sociais, as coisas comuns e as coisas superficiais, passageiras que o mundo oferece, né? As relações, infelizmente, muito eventuais e superficiais que hoje tomam conta, infelizmente, elas têm provocado a destruição das famílias, têm provocado a falência das famílias, têm provocado a falta de sensibilidade entre as pessoas. Então, eu gostaria muito, pastores, como um ato... Eu estava até agora há pouco falando com um pregador, filho, Mark Baker, acabou de me ligar com a filha, trazendo um trabalho do ministério dele de avivamento, de despertamento, e a gente tem que colocar isso em oração. A gente tem que trazer diariamente nos nossos pedidos, eu pediria a todos, para que esses jovens lindos, maravilhosos que nós temos, eles possam trazer isso como bandeira da vida, como primeira, como o Geraldo colocou, né? Uma primeira coisa que a gente faz na vida é o amor a Deus, não ter vergonha, como eu estou falando aqui hoje para vocês, estou falando com o coração, não estou falando preparado, não preparei discurso nem nada, estou abrindo meu coração, amo meu filho e convoco, se me permitirem, pastores, pastoras abençoados, que a gente possa orar por essa geração, que a gente possa orar para que eles tenham despertamento, para que a gente possa orar juntos, sabe, diariamente, pedindo que eles sejam tocados pelo Espírito Santo de uma maneira diferente, para que eles possam seguir um caminho, que é o caminho do Espírito Santo, ser guiado diariamente pelo Espírito Santo. E é com base nesse exemplo, filho, que eu trago hoje, que é você, que eu peço para todos vocês que a gente possa estar orando pelas nossas crianças, tenho uma filha maravilhosa, que é a Gabi, e da mesma forma, queria que todos nós pudéssemos fazer uma oração pelos jovens, para que eles pudessem Amém. estar vibrando nessa vibração do Geraldo, vibrando no espírito de ousadia que a palavra nos traz, tenhamos um espírito de ousadia para levar a palavra e não ter medo, não ter vergonha, com a mesma intensidade que nós vamos assistir um jogo de futebol, ou com a mesma intensidade que nós vamos bater papo com amigos incansavelmente, sem horário para voltar, que nós façamos isso levando a palavra de Deus, que nós façamos isso testemunhando o que nós passamos, os momentos de dificuldades, os momentos difíceis, as vitórias que tivemos, que tudo é para a honra e glória de Deus, não é nada por nós não temos poder nenhum. O talento é dado por Deus, a dispensação de tudo aquilo que temos e fazemos é o Senhor que nos concede, a força para vencer o pecado é Deus que nos concede, a força para enfrentar as dificuldades e tribulações é o Espírito Santo que nos concede. Então, gostaria, se permitissem, pastores queridos, que a gente pudesse orar pelos jovens, orar pelo fortalecimento do Ministério do Geraldo com a Manu, que os dois formam um casal de jovens maravilhosos, rendidos ao Senhor, comprometidos com a palavra e comprometidos em seguir aquilo que o Espírito Santo tem para a vida deles. Podemos, pastora Fabi? Então vamos orar? Podemos? Senhor, Pai querido, amado, todo-poderoso, em comunhão contigo, Senhor, buscando a tua presença cada vez mais em nossas vidas e neste momento, Pai. É em nome do teu Filho, amado e querido Jesus Cristo, que nós, Pai, nos colocamos diante de ti, Senhor, e pedimos por estes jovens, Pai. Apresentamos todos os jovens, Pai, os seus filhos amados, aqueles que o Senhor ama tanto, Pai, que o Senhor quer ver tão perto de ti. Apresentamos a ti, Senhor, e pedimos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa tocar profundamente neles, possa tocar no coração, possa despertar essa alegria, esse prazer, esse amor em servir ao Senhor, Pai. Esse amor em estar perto do Senhor, Pai. Esse amor, Pai, que só o Senhor tem, que excede todo entendimento, que excede todo e qualquer entendimento, Senhor. Como diz em Efésios, Pai, tudo aquilo que fazemos que em razão da tua obediência ao Senhor, agrada ao Senhor, mas o que não fazemos, que desobedece, desperta a tua ira. Então, Pai amado e querido, nesse amor, Pai,
nesse amor, nessa comunhão contigo, que o Senhor possa, Pai amado, através do Espírito Santo, trazer todos esses jovens, Pai, despertar em todos os jovens, em todos os teus filhos, a entrega, a rendição ao Senhor, a entrega à tua palavra, a entrega ao prazer em servi-lo, Pai, ao amor em estar em comunhão contigo, a ter mais intimidade contigo, Pai. Que o Espírito Santo possa guiar o caminho de todos os nossos jovens, que possa iluminar a mente, os pensamentos, renovando a cada dia e trazendo pensamentos de alegria, pensamentos de prosperidade, pensamentos levando a tua palavra com base nos princípios bíblicos que norteiam as nossas vidas, Senhor, para que eles possam ter uma vida alegre, uma vida próspera, para que eles possam ter uma vida em paz, porque a paz que excede todo o entendimento só vem de ti, Senhor, e a tua graça nos basta, a tua graça nos completa, nada no mundo é capaz de satisfazer os nossos desejos e as nossas faltas, mas a tua graça nos basta, Pai. Então apresentamos todos os teus filhos, os jovens, para que eles formem a grande comissão, Pai, a grande comissão, para levar a tua palavra por todos os confins do mundo, que eles possam ter coragem, para que eles possam despertar cada dia mais, que eles possam ter alegria em levar a tua palavra, e que o Senhor esteja, Pai, todos os dias, Senhor, renovando a mente e colocando os seus pensamentos na cabeça de cada um, pela união, pelo fortalecimento, pelo despertar do espírito de ousadia em levar a tua palavra. Nós oramos, Pai amado e querido, e já agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, em nome de Jesus, amém. Obrigado pela oportunidade, pastor. Nós é que agradecemos, Geraldo. Muito obrigado. Gratidão, gratidão ao pastor Regis. Foi bênção demais, foi de Deus mesmo. Obrigada a presença também da pastora Tatiana, que está aqui conosco. Vaso de Deus, amo demais. E só gratidão, sabe? Olha, foi um culto, assim, cheio do amor do Espírito Santo, assim, exalando o amor do Espírito Santo nesse culto, para a glória de Deus. Muita presença do Espírito Santo, louvado seja Deus. E quero abençoar você, Geralda, você, a Manu, que os ministérios de vocês venham dar frutos, né? Cadê a Manu? Amém. Ganhar muitas almas para Jesus, como é, pastora Fabiana? Acho que ela tem Manu está na aula. A Manu está na faculdade agora. Bom. Acho que travou o vídeo da pastora. A Manu está na faculdade agora, por isso que ela não está participando. Amém, glória a Deus. Então, gratidão, Geraldo. Até a próxima. Oi, Manu já esteve por aqui e ela deixou assim muitas palavras lindas aqui, cheias do Espírito Santo, e só gratidão, muita gratidão, nos sentimos honradas, né, honrados de ter você aqui conosco, para a glória de Deus. Muito obrigado, pastor Regis, pela sua participação, que Deus abençoe também a sua vida, a sua família e seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Pastora Fabiana, ela teve problema, pastora Eliane, na conexão? Rapaz, a tela dela travou, ficou travada, né? Não sei o que aconteceu. Eu estou aqui embaixo, ela está lá em cima, não sei o que foi que aconteceu. Bom, Amém, peraí, voltou. Gostaria de usar esse final, então, para agradecer. Agradecer as palavras que meu pai falou. Graças a Deus a gente está agora cada vez mais próximo, tanto ministerialmente quanto profissionalmente, né? Que a gente está trabalhando juntos agora como advogado, trabalhando, fazendo também o bem através do meio judicial, né? Ajudando as empresas e as igrejas a não perderem, né, os chamados e os nomes através do NPI, também ajudando as pessoas a recuperar os impostos que pagaram indevidamente. Então, agradeço muito as palavras, foi muito, muito bonito. Recebo a oração, muito obrigado. Agradeço também a Tati por ter vindo, dado um tempinho para vir. E principalmente também, né, não menos importante, mas também agradecer minha mãe que participou também do culto todo, ouviu o culto todo.
E muito obrigado por todas as pastoras, Alexandra, Eliane, Fabiana e todo mundo que está ouvindo. Tirar um momentinho do tempo para cultuar a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Muito obrigado por me ouvir, muito obrigado. É uma honra que vocês me chamem aqui, que vocês me chamaram, é uma honra, fico lisonjeado e vai ser muito legal reencontrá-las uma próxima vez, talvez em algum culto, ou talvez louvando a Deus em algum outro lugar. Em nome de Jesus. Eita glória. Tô chegando aí, daqui a um dia eu tô indo aí. Que legal. Então, assim, foi muito importante também. Eu só queria deixar, porque ontem, foi antes de ontem, nós tivemos aqui um atentado aqui na Áustria, onde 11 adolescentes foram assassinados, no caso 10, e o rapaz de 21 anos entrou na escola e saiu atirando na professora e 9 alunos, entre 14 e 17 anos. Então, assim, os adolescentes, realmente, temos que orar pelos nossos adolescentes, pelas crianças, por todos que estão aqui para trazer o avivamento para esses últimos tempos. Então é isso, gente. Então, é só uma coisa. Geraldo, se as pessoas, se os irmãos quiserem entrar em contato com você, podem entrar em contato com você no Instagram, porque eu coloquei o endereço aqui no Instagram. Pode entrar em contato no Instagram. Eu tenho 2 Instagrams, um é mais voltado para profissional, o outro é mais pessoal, que eu posto as coisas mais de ministério, então é geraldo.esh, que é esh, eu não sei qual que é a pronúncia, mas é hebraico sobre fogo. É uma palavra em hebraico que significa fogo. Então, geraldo.fogo.esh, E-S-H, e o profissional é geraldo.consultor. Também você pode entrar em contato através do telefone, se você quiser um pedido de oração ou quiser algo profissional. Então é 15 997 05 53 10. Tá bom? Amém. E se alguém quiser entrar em contato através de e-mail, geraldalvesneto@gmail.com. É isso. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém, pastora Fabiana? Tem uma adoração aí. Pai Deus. Amém, pastora Fabiana? Ela hoje. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês lá. Semana que vem a gente tem mais, gente? Deus abençoe. Tchau, fica com Jesus. Obrigado, pastor Geraldo. Deus lhe abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Aceita aí. Tchau. Receba aí, pastor. Receba a bênção. Recebo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau.